E a gente vai trabalhar um pouquinho no geral e também vamos centrar um pouquinho na questão da advocacia e também na questão do que é o estresse como um todo. Então, o nosso roteiro, em primeiro lugar, eu vou estar passando alguns dados estatísticos referentes ao estresse, tanto da sociedade, como também no que diz respeito à advocacia. Vou passar alguns conceitos de estresse, estressores. Vou falar um pouquinho da síndrome de burnout, que é uma síndrome que acomete os profissionais de forma geral. E também falar um pouquinho de qualidade de vida. E fazer uns exercícios de respiração para poder ajudar vocês, para que vocês levem alguma coisa para o seu dia a dia. Tá? Então, o meu objetivo principal aqui, hoje, é permitir a vocês que vocês reflitam, que vocês tomem conhecimento de algumas coisas e que seja uma semente que vocês possam estar levando para poder administrar o estresse do seu dia a dia. Porque o estresse, ele é inerente ao ser humano. Ele funciona no nosso organismo da mesma forma que o sistema imunológico. Ele serve para nos proteger. Só que, quando ele chega no limite excessivo, ele nos adoece. Então, nós precisamos ter consciência disso. Para quê? Para poder lidar com ele. E vocês vão me dizer assim, o estresse é um problema da sociedade moderna. Na verdade, os nossos antepassados, os homens da caverna, Homo sapiens, eles também tinham estresse. Tá? Só que o estresse deles era diferente. Eram as intempéries do tempo, era a questão do urso que aparecia. E hoje, o nosso estresse está relacionado ao quê? Ao trabalho, ao nosso dia a dia, às tensões do dia a dia. E o único animal que nos incomoda mesmo, né, é o leão, quando a gente tem que fazer o imposto de renda. Né? No mais, são as atribuições da vida moderna que acabam nos incomodando. Numa pesquisa realizada com a população de forma geral, em primeiro lugar, verificou-se que a violência é o primeiro fator estressante para a sociedade de forma geral. Em segundo lugar, nós temos o medo do desemprego, ou seja, é a nossa sobrevivência. Em seguida, nós temos o fator econômico, que é o quê? As notícias, é aquilo que mexe com a sua estabilidade. Dólar sobe, dólar desce, comunidade europeia com problemas, aumento da inflação, são problemas econômicos que acabam nos afetando no dia a dia. Falta de tempo. Falta tempo e sobra atividades, quer dizer, você não dá conta na sua agenda. Relacionamentos interpessoais, seja no âmbito familiar, no âmbito afetivo ou no âmbito familiar. São questões que nem sempre são bem resolvidas e que acabam criando uma tensão. E a longa jornada de trabalho, porque se falta tempo e sobra atividades, quer dizer, vai cair aonde? Numa longa jornada de trabalho. A ISMA é um órgão internacional que ela visa fazer pesquisas justamente que estudem a questão do estresse, não só no Brasil, como no mundo. E no Brasil nós temos uma unidade que fica em Porto Alegre. Alguma dúvida? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Tudo bem? Bem, o nível de estresse das pessoas economicamente ativas. Em média, ela acomete 70% dos profissionais, seja no Brasil ou fora do Brasil. Tá? Isso daí também uma pesquisa realizada pela ISMA. Profissões mais estressantes.
Em primeiro lugar, nós temos segurança pública e privada. Se a população em geral, em primeiro lugar, tem medo da violência, quem fica diante da violência no seu dia a dia, profissionalmente, é a segurança, seja ela pública ou privada. Em segundo lugar, nós temos os controladores de voo, aquele profissional que fica lá na torre do aeroporto e que autoriza aterrissagens e decolagens. E no mesmo patamar encontra-se o quê? Motoristas de ônibus urbano. Então, se para o motorista comum o trânsito é um estresse, imagina aquele profissional que fica 8 horas sob sol, chuva, congestionamento. E, em terceiro lugar, nós temos os executivos, que é justamente aonde vão se encaixar os profissionais da advocacia. Que a advocacia em si é uma profissão meio, onde você tem um cliente que te procura com determinadas necessidades, mas que você só pode traduzir para ele o que a lei permite a partir da lei e do judiciário. Então, a advocacia é uma profissão meio, como o próprio executivo. Atendimento ao público, call center. Quem já não passou um estresse grande de estar falando com algum call center para estar resolvendo, e aquela musiquinha, e aperte 1, aperte 2, né? E o profissional do outro lado, com certeza, se estressa muito. Profissionais da área de saúde, ou seja, aquele profissional que lida com a vida e com a morte. Tá? Quem já teve um problema de saúde pessoal ou na família, sabe o quanto é complicado esse tipo de situação. E, em quarto lugar, nós temos profissionais fora da área de saúde, aliás, fora da área de atuação. Ou seja, aquele profissional que idealizou uma profissão e que, por algum motivo, acaba se dedicando a outra coisa e permanece incomodado com isso. E, em quinto lugar, nós temos os jornalistas. Aquelas informações são da Organização Mundial de Saúde. Quando o estresse ele chega mesmo, os profissionais eles precisam trabalhar muito além para poder realizar as funções cotidianas. 93%, quando está cometido mesmo no estresse, não consegue vencer a fadiga. Se irritam com as tarefas mais simples. Têm dificuldades para se concentrar. Coisas simples que sempre fizeram, de repente, é impossível de se fazer. E 9% acabam se sentindo incapazes, totalmente incapazes, de vencer o cansaço. Na questão da saúde, da qualidade de vida do profissional advogado, nós temos poucas informações. Mas, em 2009, foi realizada uma pesquisa na OAB de Curitiba, pela pesquisadora Bird Keller, e que revelou algumas informações. 54% dos profissionais têm uma jornada de 8 a 12 horas, mas eu conheço profissionais que superam isso, né? Chegam até a 18 horas. 17% tem tempo livre para os filhos só no final de semana. 46% consegue realizar exame médico uma vez por ano. Tá? Quer dizer, menos da metade. 12% realiza exames médicos a cada 6 meses. Quando a pessoa faz o seu check-up a cada 6 meses, provavelmente ela já está com algum problema de saúde e precisa de uma manutenção. 12% praticam atividade física 2 vezes por semana. Apenas 12%. E 8% apenas no final de semana. A atividade física é um fator muito importante para quê?
para recondicionar, né, para que as pessoas atinjam um patamar de equilíbrio. Bem, essas são as informações de pesquisa que eu tenho. Mas na minha atividade profissional, já de 30 e poucos anos, né, eu tenho observado no consultório alguns outros fatores que eu vou estar trazendo para vocês. Alto investimento pessoal, emocional e financeiro na formação. Ou seja, a pessoa que resolve optar pela profissão de advogado, ela precisa se debruçar sobre os livros. E, muitas vezes, são livros muito caros. Vocês sabem disso melhor que eu, né? E, para isso, acabam abdicando do seu lado pessoal e do seu lado familiar. O exame da OAB, extremamente estressante. Eu vi agora uma nota que dizia que apenas 15% em São Paulo conseguiu passar na primeira fase. É um exame extremamente importante, porque o profissional ele vai exercer uma atividade de muita responsabilidade, mas é necessário que ele se prepare muito. Conheço profissionais que precisaram fazer o exame 3, 4 vezes para poder adquirir o seu registro. Isso você sabe melhor que eu, né? Pressão dos clientes, que foi o que o Dr. Rui disse, né? Quando o cliente vem para uma consulta, ele traz uma necessidade. E, muitas vezes, ele vem carregado de um tanto emocional. E ele coloca aquilo para o profissional que vai ter que decodificar em termos de lei para levar para o judiciário para que a causa seja resolvida. Então, isso daí não para por aí, né? Porque na medida em que se dá a entrada no processo, o processo ele pode ter uma vida curta, o que é muito difícil, ou pode ter uma vida longa, 5, 10, 15, né? E até mais. E o que acontece? O cliente fica ligando. E aí, como é que está? Vamos ter, né? E aquela pressão constante. Tempo de pesquisa para elaboração de laudas. Alguns processos exigem uma dedicação muito grande para estudar todo o material para poder elaborar as laudas. E isso consome tempo, convívio com familiares e causa tensão. Prazos a serem cumpridos. Os tais prazos, corre para cá, corre para lá, e não pode perder o prazo, porque se você perder o prazo, você perde o processo. Não é, doutor? Audiências desmarcadas, adiadas e por aí. O que acontece? Algumas vezes, é até interessante que você chegue lá e foi desmarcada, porque daí você pode trazer mais informações, adicionar ao processo, mas existem situações em que isso gera uma tensão muito grande para o profissional e para o cliente. E, nesse sentido, aumenta ainda mais o estresse vivido. Judiciário lento, em greve. O judiciário já caminhou um pouco, já elaborou algumas coisas que facilitam, mas continua ainda muito complexo. E agora a assinatura eletrônica, né? Não é? Mudança da legislação. Muitas vezes você está acompanhando um processo e, por algum motivo, existe uma mudança da lei. E você vai ter que escolher outros caminhos, ou simplesmente, depois de um tempo grande de acompanhamento, a necessidade do cliente não pode ser atendida em função disso. Correção de ganhos. Muitas vezes, com essa questão da demora, vão se somando
despesas que nem sempre o profissional consegue repassar para o cliente. Manutenção da carteira de clientes. A publicidade do profissional advogado é bem boca a boca, né? Então, é a pessoa que ficou satisfeita, ou que conhece e que passa. Um profissional que tem uma carteira, por exemplo, com um cliente que ocupe 70% das suas responsabilidades, se por algum motivo esse cliente resolver sair, o profissional fica à deriva e tem que buscar novos recursos. Já aconteceu isso com um amigo meu. Bem, alguém acrescentaria mais alguma coisa? É isso mesmo? É por aí? Bem, agora, a gente viu a questão dos dados estatísticos do estresse como geral, da questão do profissional advogado. Agora a gente vai entrar na questão do nível de estresse, quando ele se torna prejudicial à nossa saúde. Como eu já disse no início, o estresse ele é inerente ao nosso organismo. Ele funciona como um mecanismo de defesa. Por exemplo, você precisa fazer uma sustentação. Você vai se preparar para isso. Tudo isso implica no quê? Um desgaste, porque você sabe o que você tem pela frente, você tem o tempo certo para estar falando, então, você tem todo um desgaste. Na medida em que você faz essa sustentação oral e termina, pronto, você consegue aliviar e volta ao seu equilíbrio. Só que isso é chamado de eustresse, que é do grego eu, bom. O estresse bom, que é aquele que te impulsiona para uma atividade e te retorna ao equilíbrio. Agora, só que você pode, na hora que você vai fazer, por exemplo, você está indo para fazer a sua sustentação oral, o que acontece? Você leva uma fechada. Aí você entra numa outra situação de estresse. Aí você encosta o carro, acalma um pouquinho e vai. Se acabou a sua sustentação oral, te ligam da escola que o seu filho está com problema. Então, o estresse, ele não acaba. Tá? Então, você não volta ao equilíbrio. Você continua o quê? Despejando adrenalina e cortisol no seu organismo. E isso vai se sobrepondo, dia após dia. E daí nós temos o quê? O distresse, que do grego diz mal estresse. Agora, o estresse, os estressores, eles podem ser positivos ou negativos. Por exemplo, o nascimento de um filho é um estressor positivo. O casamento é um estressor positivo. A formação, você conseguir obter o seu registro, é um estressor positivo. E existem estressores negativos, como, por exemplo, um divórcio, a perda do emprego, uma batida no seu carro. São fatores negativos. Mas todos eles vão gerar um tanto de estresse na sua vida. Então, os estressores, eles vão continuar acontecendo. E você vai ter uma reação ao estresse. Quando o nosso antepassado lá, o homem das cavernas, ele se deparava com o urso, ele tinha duas possibilidades, ou luta ou fuga. E hoje, no nosso mundo moderno, a questão é diferente. Por quê? Porque nós temos que nos adaptar às situações. Por exemplo, o cliente fica te ligando, você pode até olhar e falar assim, não vou falar com ele agora. Quer dizer, você dá uma fugidinha, né? Mas não dá para ser para sempre. Uma hora você vai ter que falar com ele. Então, e daí, os estressores, como eu disse, eles continuam. E
a reação das pessoas, ela se dá em 3 níveis. No primeiro nível, é a reação de alarme, que é aquela que eu falei. Na medida em que você se vê diante de um estressor, você vai aumentar a sua respiração, você pode ter taquicardia, e daí, aumentando a sua respiração, você vai aumentar o fluxo sanguíneo e que vai mandar mensagem para o cérebro. Olha, nós precisamos proteger esse organismo. E quando isso acontece, o cérebro ele vai conversar com as glândulas e vai despejar no nosso organismo o cortisol, a adrenalina, que é para você fazer o quê? Você segurar a onda, poder dar conta do recado naquele momento. E tudo bem. Só que na medida em que você volta ao equilíbrio, tudo bem. Só que, na medida em que você continua recebendo os estressores, você pode entrar no patamar da resistência. Esse é muito importante. Por quê? Porque ali, ó, acende o sinalzinho de alerta. Você tem que ficar atento. Por quê? O que vai acontecer? Você vai ter problema, você vai se sentir muito cansado, vai aumentar a sua irritabilidade, você vai ter dificuldades no sono, distúrbios alimentares, ou você come demais, ou você come de menos. E você procura um isolamento. Você prefere não estar junto com as pessoas, se preservar. Só que isso é um erro fundamental. Por quê? Porque é nesse momento que você está precisando da ajuda das pessoas e que você está precisando conversar. E, nessa situação, é importante que você já fale assim, espera aí, preciso colocar o pé no freio, porque alguma coisa está errada comigo. Porque se você não fizer isso, a gente vai para a exaustão. A exaustão é a instalação da doença propriamente dita. Ou seja, é quando você começa a adoecer, seja na questão física, com a instalação de cardiopatias, diabetes, pressão alta. Então, problemas que se dão a nível físico, e você precisa, a partir daí, o controle medicamentoso. Ou a nível emocional, que é quando se instalam a síndrome do pânico, depressão, síndrome de Burnout e também fobias, né, doenças de caráter emocional. E quando isso acontece, é importante que você procure o profissional adequado, porque realmente você está doente e precisa de tratamento. Mas ninguém vai deixar chegar lá, né, gente? Vamos tomar atenção. Vocês sabem que hoje, muitas vezes, eu recebo no consultório profissionais de diversas áreas, 25, 26, 30 anos. Então, isso não significa que pode acontecer com pessoas mais velhas, isso pode acontecer com pessoas mais jovens também. A síndrome de burnout, ela é o quê? A queima total. O que acontece? É um momento onde as forças do profissional se exaurem. Então, essa síndrome ela foi descoberta por um professor que adorava o que ele fazia. Só que, num determinado momento, ele se sentiu extremamente irritado com o que fazia e com os alunos a quem ele sempre se dedicou. Depois, foi verificado também em assistentes sociais. Mas, com a modernidade, aonde o profissional se confunde com o pessoal, começou a acometer outros profissionais. Porque você vai para casa e o celular continua ligado, né? Você não desliga das suas atividades, você continua lá.
as pessoas te procuram e você continua respondendo. E a síndrome, ela começa com o quê? Com o idealismo. Então, o profissional que se forma, ele fala assim, não, porque eu vou estar ajudando as pessoas, porque eu vou estar resolvendo os problemas. Então, ele tem um idealismo. Só que daí, o que vai acontecer? Ele tem um choque de realismo. Ou seja, nem tudo é possível e nem tudo é como eu gostaria que fosse. E, quando isso é levado ao extremo, vai acontecer o quê? Um processo de frustração. E a frustração, ela leva à estagnação. O profissional zera e ele entra numa apatia total. E para sair dessa, é muito medicamento e muita terapia. Então, pé no freio. E isso se chama, o retorno se chama o quê? O fenômeno fênix, que é você ressurgir das cinzas, já que houve uma queima total. E daí, vocês vão me perguntar assim, mas qual é o limite do estresse? Como eu sei? Como eu lido com o limite do estresse? O limite do estresse, ele é diferente para cada pessoa. Isso vai depender da constituição física, ou seja, aquela constituição física geneticamente herdada e aquela que nós trabalhamos desde criança. Como esse corpo é alimentado, quais as atividades que nós realizamos, o que é nocivo que nós usamos. E a história de vida de cada um. Existem crianças de 7 anos que já passaram por situações tristes que pessoas de 50 anos ainda não passaram. E essas histórias, elas podem fortalecer ou enfraquecer a pessoa. Reações emocionais. Existem pessoas que são mais frágeis, pessoas que são mais fortes, pessoas mais racionais, pessoas onde o sentimento ele pega em primeiro lugar. Desempenho cognitivo. Todos nós nascemos com uma inteligência nata, um potencial, e podemos ou não desenvolvê-lo. E esse desempenho cognitivo, ele vai nos dizer como sair das situações difíceis. Então, veja, o limite do estresse, ele é definido por esse conjunto de fatores. Porque cada um tem a sua constituição física, a sua história, e sabe qual é a sua reação e o seu desempenho cognitivo. Existe um termo que tem se falado muito ultimamente, que é a questão da resiliência. A resiliência, ela é um termo da física, que ela foi puxada pela psicologia. Para quê? Para falar a respeito do quanto o indivíduo pode se recuperar diante de traumas sofridos. Então, na física, quando vai se construir um prédio, por exemplo, em Tóquio, você precisa ter um prédio que tenha uma determinada construção. Para quê? Para quando acontecerem os terremotos, ele conseguir sobreviver. E as pontes, passam milhares de carros e elas sofrem todas as intempéries do tempo. Elas precisam sobreviver. E nós também. Então, diante das situações do nosso dia a dia, do estresse e dos traumas que nós vivemos, essa é a capacidade que nós temos para retornarmos ao nosso equilíbrio. Lembra lá da historinha do eustresse? Então, quer dizer, você passa pela tensão e depois você retorna ao seu equilíbrio. Muitas vezes, você não consegue retornar da mesma forma. Por quê? Porque se acrescentam experiências, coisas que vocês aprendem e que podem não se repetir mais na sua vida. E daí,
diante disso, eu pergunto, mas é possível ter qualidade de vida? Não? Você diz que não. Pode, né? Pode. Exige um esforço maior, mas é possível. Tá? Quando você está diante do estresse, é importante o quê? Que você, e esse é o meu objetivo principal, é estar informando. Para quê? Para que você tenha consciência e possa se adaptar à situação. Já que fugir e lutar não vai dar, então é melhor o quê? Que você se adapte à situação. E tem uma resposta integrada, holística, no âmbito profissional e pessoal. Ou seja, que você reúna todos os seus atributos para poder estar lidando com ele. Já que o estresse é inerente à vida do ser humano. E daí? Como buscar o equilíbrio? Em primeiro lugar, através da sabedoria. Como eu disse, nós temos uma inteligência nata e que nós podemos estar acrescentando ao longo da nossa vida conhecimento. E a busca do equilíbrio, ela se dá através da sabedoria, saber administrar. Aprender a relaxar. Eu estava agora dando uma entrevista e eu falei assim, mas como? Eu falei assim, olha, não adianta você dizer que vai relaxar quando chegar as férias, porque quando chegar as férias, você vai deixar de descarregar cortisol e adrenalina no seu organismo, e o que vai acontecer? O seu sistema imunológico vai ficar baixo. E daí, pode ser que você fique doente, como eu já vi situações. A pessoa fica um ano inteiro planejando as férias. Aí chega lá, naquele resort maravilhoso, chega lá e fica 2, 3 dias com gripe. Por quê? Porque o sistema imunológico pegou, baixou. Então, é necessário aprender a relaxar no dia a dia. Exame médico anual. Você não tem o seu carro, ou a sua casa, ou o seu apartamento, você não, de vez em quando, você não tem que mudar alguma coisa, porque se você não mudar, vai ter uma goteira, você vai viajar e você precisa fazer a manutenção do seu carro. Porque se você não fizer a manutenção do seu carro, da sua moto, o que vai acontecer? Você vai correr risco de vida. Você e as outras pessoas. Então, tem gente que fala assim, eu não vou fazer exame médico porque quem procura acha. É melhor você achar no exame médico do que a doença te achar no meio do caminho. Pelo menos você vai estar preparado. Então, agora, nesse mês de outubro, nós estamos no mês cor-de-rosa, né? Que é o mês de prevenção do câncer de mama. Isso é importantíssimo. A mulher, a partir dos 40 anos, tem que estar fazendo todo ano os seus exames complementares. E os homens têm que fazer os seus exames de próstata também, porque o câncer está pegando. Então, se você previne, é melhor. Alimentação saudável. Assim, olha, a correria é muito grande, não dá. É uma coxinha ali, uma esfirra ali. Gente, uma refeição por dia, pelo menos, tem que ser bem balanceada. Tá? A correria é muito grande, mas tenha na sua geladeira frutas que você possa levar para o seu dia a dia. Às vezes as pessoas se sentem envergonhadas, falam assim, mas eu vou levar uma maçã. Por que não? É saudável. Então, isso daí tem a ver com o quê? Com hábitos. Tá? Então, tem o tupperwarezinho, põe uma frutinha dentro do tupperware e leva. Tá? Bateu a fome, come. As nutricionistas recomendam comer a cada 3 horas. Tá? Porque não adianta você chegar às 9 horas da noite em casa e fazer aquele pratão, né? E dormir depois.
Então, precisa realmente ter uma alimentação saudável. Atividade física. Atividade física, cada um precisa achar a sua melhor aptidão. Para quê? Para que ela esteja condicionando o seu organismo. Quanto mais velho nós ficamos, mais necessidade nós temos. Por quê? Porque a questão da atividade física, ela visa justamente fazer a nossa prevenção e a nossa manutenção. E dar equilíbrio ao nosso organismo. Cultivar bons relacionamentos. Estar cercado de pessoas que nos ajudem, que nos complementem e que nós possamos ter troca com essas pessoas. Às vezes as pessoas precisam de ajuda, como nós precisamos de ajuda. E é muito importante isso. Atitude positiva e autoestima elevada. Tem pessoas que já acordam de manhã, já chegam no espelho e falam assim, um bom dia para você. Não é verdade? Então, quando você faz isso, quer dizer, isso melhora o seu astral. Ah, é bobagem. Ah, é bobagem. Será que é bobagem mesmo? Vou pensar um pouquinho. A questão da autoestima elevada, ela leva você a autoestima elevada. E autoestima elevada não significa ter o rei na barriga, ou se achar o melhor de todos, mas saber que você é quem você é dentro do universo que você ocupa. Tolerância, flexibilidade e capacidade de adaptação. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que têm ponto de vista diferente do nosso, e a gente nem ouve. Simplesmente na hora que ela fala, você já fala assim, não, pode parar, porque não é nada disso. E daí você entra no quê? Na questão da intolerância. Você nem ouviu o que a pessoa está falando e você já está dizendo que não. Flexibilidade. Você pode não compartilhar daquilo que ela está dizendo para você, mas você pode aceitar. Tá bom, tudo bem, você pensa desse jeito, tá bom. E capacidade de adaptação. Ou seja, meu melhor amigo pensa totalmente diferente do que eu penso. Tá bom. Reconhecer os limites. Ou seja, você sabe qual é a sua capacidade. Você se conhece para saber isso? Você sabe qual é o seu limite? Você sabe quando você está ultrapassando esse limite? Você já parou para pensar a respeito disso? Se não parou, é bom começar. Ter um projeto de vida. Tá? O quê? Aonde eu quero chegar? E um estudo feito com alunos de Harvard foram entrevistados quando eles estavam saindo do curso. Uma parcela dizia que não sabia o que ia fazer da vida. Outra parcela dizia que tinha alguma noção, mas que não tinha escrito. E outra parcela falou assim, não, eu sei o que eu vou fazer e eu já coloquei minhas metas. 10 anos depois, essa mesma população foi entrevistada e verificou-se que as pessoas que tinham esse projeto escrito, eles chegaram a atingir 86% do que eles tinham planejado. Mas precisa ser um projeto de vida que ele tenha flexibilidade. Por quê? Porque o mundo está em constante mudança e nós estamos em constante mudança. Então, todo final de ano, todo meio de ano, vamos repensar, é isso mesmo? Mas você tem que ter um horizonte, você precisa saber aonde você vai chegar, para quê? Para você dar significado para a sua vida. Cuidar do planeta Terra. Nós estamos falando em vida sustentável, nós temos que viver onde? Num planeta sustentável. Não posso salvar o mundo, mas algumas coisas eu posso estar fazendo. Por quê? Porque se eu não colaborar com isso, o que vai acontecer? Eu não vou ter oxigênio, eu não vou ter água, e nem adianta fazer um projeto de vida. Não é verdade? Então, nós estamos falando de vida sustentável. Ok?
o Charles Darwin, que fez todo aquele estudo sobre as espécies, ele chegou à conclusão de que não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta. É assim que a espécie sobrevive. Então, é importante. Aí vocês vão falar assim, mas pensa que é fácil? Não. Não é fácil, não. Tá? Se fosse fácil, sabe, todo mundo estava virando a mesa, mas não é. Realmente, em primeiro lugar, precisa ter o quê? Consciência. Tá? Então, você precisa o quê? Ter intenção. À medida que você tem intenção, você vai partir para a ação, aonde eu quero chegar. Mas, para isso, eu preciso de quê? De vontade. Tá? Eu chego em casa todo dia à noite, não tenho coragem de pegar o tênis para dar uma caminhada no quarteirão. Tá? Precisa ter vontade. Porque para você associar a intenção com a ação, só com a motivação. Preciso ter um motivo para isso. Como que se dão os estágios da mudança? Tá? Então, eu percebo assim, que as coisas não estão legais, que eu preciso fazer alguma coisa diferente. Nesse estágio, eu estou inconsciente e sem habilidade. Tá? Por exemplo, a gente pega um jogador de tênis. Ele fala assim, está perdendo o jogo. Ele fala assim, poxa, estou perdendo o jogo, o que será que está acontecendo? Aí ele se concentra e fala assim, já sei, é o meu sax, eu preciso mudar. Quando ele chega a essa conclusão, ele vai estar o quê? Consciente, mas sem habilidade. Ou seja, ele sabe o que ele precisa mudar, mas ele não sabe ainda como. E ele vai, estuda, aí ele contrata um treinador. Aí, na medida em que ele contrata esse treinador, ele treina, aí ele se torna o quê? Consciente e habilidoso. E daí é a etapa da bicicleta. Né? Você aprendeu, você não esquece mais, você incorpora. E daí ele se torna o quê? Inconsciente e habilidoso. Por quê? Porque a coisa é automática. Então, ele já chega em casa todo dia e fala assim, primeiro, colocar o tênis e caminhar. Então, caminhar o cachorro, por exemplo. Né? E então, o que aconteceu? Existiu aí o quê? Um processo de mudança.